Olá, eu sou a Grace, eu sou do curso de Serviços Jurídicos da ETEC Elias Miguel Júnior e hoje nós vamos apresentar o nosso TCC, que é sobre direitos e deveres dos indígenas. O nosso grupo é composto por Ana Luísa, Caroline, eu, a Grace e a nossa orientadora e professora foi a Tereza. Introdução. Problemática. A principal problemática que a gente encontrou fazendo as pesquisas para o nosso trabalho foi a invasão de terra e assassinato de indígenas. Nossa justificativa foi que os indígenas possuem apenas o direito material e quando o mesmo é violado, nenhum procedimento é tomado para a proteção desse. Nosso objetivo com esse trabalho é elucidar a sociedade sobre os direitos e deveres constitucionais previstos por lei para os indígenas. Esse é o nosso Canvas e através do Dream Shaper nós produzimos o Canvas, que tem o objetivo de relatar o processo de colonização e retirada dos direitos dos nativos. E o público-alvo é a comunidade em geral e a comunidade indígena. Esse foi um vídeo que nós fizemos para apresentar a problemática do nosso trabalho. Mostra a realidade dos Ava-Guarani no oeste do Paraná, onde mais um jovem foi assassinado a pedradas e a pauladas. Olha, nos últimos 13 anos, 891 índios foram assassinados no Brasil. Neste momento, há uma pequena trégua entre as duas partes, mas há poucos instantes houve um confronto entre a Polícia Federal e os índios que terminou na morte do índio Osiel Gabriel, de 38 anos. Integrantes da tribo Machacali, que mal conseguem falar o português, são roubados, espancados e até mortos, pode acreditar. Parem de querer viver essa minoria nas tendas de quem trabalha. Que não é tenda do governo, não. Não é do governo, o dinheiro é nosso. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para onde? Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter um centímetro demarcado para a reserva indígena ou para a quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. O cumprimento da reintegração de posse em uma fazenda em Sidrolândia, no último dia 30 de maio, onde um indígena foi morto em um confronto com a Polícia Federal, provocou reações em comunidades indígenas de todo o Mato Grosso do Sul. Justiça! Justiça! Agora nós vamos apresentar esse vídeo que mostra resumidamente sobre os malefícios da colonização. Essa fala "Nunca existiu democracia para a população indígena" foi dita por uma líder indígena do povo Munduruku.
Processo de escravidão indígena. Ela ocorre com o início da colonização do Brasil. Os portugueses tinham necessidade de empreender um modelo de exploração econômica das terras que fosse capaz de gerar lucro em pouco tempo. Para tanto, precisariam de uma ampla mão de obra capaz de produzir riquezas em grande quantidade e, dessa forma, garantir margens de lucro cada vez maiores para os cofres da coroa portuguesa. Contudo, quem poderia dispor de sua força de trabalho para tão ambicioso projeto? Inicialmente, os portugueses pensaram em aproveitar do contato já estabelecido com os índios na atividade de extração do pau-brasil. Nesse período, os índios realizavam essa extração por meio de um trabalho esporádico, recompensado pelos produtos trazidos pelos lusitanos na prática do escambo. Em contrapartida, o trabalho nas grandes propriedades exigia uma rotina de trabalho longa e disciplinada, que é contra os hábitos cotidianos da maioria dos indígenas. Além disso, os indígenas começaram a morrer por causa do trabalho forçado e por causa das epidemias contraídas no contato com o homem branco, já que eles não tinham contato com esse tipo de pessoas. Eles foram ficando doentes e também a ruptura com a economia de subsistência dos indígenas impedia a viabilidade desse tipo de escravidão. Ao mesmo tempo, devemos levar em conta que o controle sobre os índios escravizados era bem mais difícil, tendo em vista o conhecimento que tinham do território. Dessa forma, a vigilância se tornava algo bastante complicado. Como se não bastasse esses fatores, a escravidão indígena também foi extensamente combatida pela Igreja no ambiente colonial. Representada pela ordem jesuíta, os clérigos que apontavam em terras brasileiras se envolveram em uma série de disputas em que repudiavam o interesse dos colonos em converter os índios em escravos. Tal postura se justificava no interesse que os clérigos católicos tinham em facilitar o processo de conversão religiosa dos índios, o que, claro, era algo ruim, porque os indígenas já tinham sua própria religião. Na maioria das vezes, a escravidão indígena era feita como se fosse uma substituição da escravidão africana, porque a escravidão africana tinha um alto custo e a escravidão indígena não. Então, eles aproveitavam disso e também aproveitavam das relações que os jesuítas tinham com os indígenas para poder capturar alguns e fazer de escravos. Mas foi em 1570 que foi decretada a Carta Régia. Essa carta era que se extinguia a escravidão indígena apenas e se os índios tivessem alguma guerra justa ou enfrentassem algum colono ou português, eles seriam sim escravizados e presos. Mas foi no século XVIII que a escravidão indígena foi extinta do Brasil. Política indigenista do século XVI ao século XX. Esse é um quadro muito importante, pois mostra as datas e os acontecimentos mais importantes durante a política indigenista. Eu vou falar algum deles. Bom, em 1845 foi aprovado o Regulamento das Missões, que renova o objetivo do Diretório e visava, portanto, a completa assimilação dos índios. Em 1910, ocorreu a criação do Serviço de Proteção aos Índios, a SPI. O Estado republicano tutelou os índios. Em 1952, Rondon criou o projeto do Parque Nacional do Xingu. O objetivo era criar uma área de proteção aos indígenas. Em 1967, ocorreu a criação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, que substituiu o extinto SPI na administração das questões indígenas. E em 1979, ocorreu a criação da União das Nações Indígenas, que foi a primeira tentativa de defesa da cultura indígena importante para a consagração dos direitos dos índios na Constituição de 1988. Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal de 1988, ela foi promulgada, ou seja, ela foi feita pelos representantes do povo para o povo. Então, tem um capítulo exclusivo para os direitos e deveres dos indígenas, que é o capítulo 8, dos índios, artigo 231 e 232. Esse capítulo, ele fala sobre os direitos e deveres dos indígenas, garante a proteção e o reconhecimento desses índios e dos seus direitos originários. O que são direitos originários? Direitos originários são os direitos que os indígenas tinham antes da chegada dos portugueses, antes da colonização. Então, a Constituição Federal, ela apenas reconhece os direitos dos indígenas. Ela não dá nenhum direito, porque esses direitos já
haviam sido colocados antes da colonização. Esses artigos 231 e 232 falam muito sobre o direito à terra, o direito deles poderem cultuar as suas tradições, seus costumes na sua terra, e entre outros direitos sobre cotas e etc. Direito à terra. A União poderá estabelecer em qualquer parte do território nacional áreas destinadas à posse e ocupação pelos povos indígenas, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais, garantindo-se as condições de sua reprodução física e cultural. Então, as modalidades de terra são terras indígenas tradicionalmente ocupadas, reservas indígenas, terras dominiais e interditadas. Invasão de terras e morte dos indígenas. Por muito tempo, os indígenas sofreram e ainda sofrem por causa das invasões por não indígenas. E essas pessoas destroem tanto as terras quanto seus recursos naturais. E só em 2019 foram registrados mais de 160 casos de invasão por não indígenas. E além dos assassinatos, que em 2018 foram registrados 130 casos de morte dos indígenas. E um dos motivos são as ameaças e o Covid-19. Nós precisamos preservar e respeitar a Amazônia e as terras indígenas, porque ele que é um oxigênio universal. Então, é muito importante a preservação da Amazônia brasileira. Então, nós somos contra o decreto presidencial que extingue a Reserva Nacional do Cobre Associado, que fica na região Amazônia. Porque branco não sabe cuidar floresta, não sabe cuidar o terra. Aqui explorar tudo floresta. Por isso que eu falo, branco, parece criança, quando nós não faz isso, aí não entende. Assim que eu falo. Aí, nós, o homem branco, já está grande, por que não sabe? Porque homem, esse que quer explorar a nossa terra, nós não quer. Parece criança. Vai trazer muito doença, porque antigamente passado trouxe garimpeiro, invasão muito nossa terra, trouxe muito doença, sarampo, quase acaba a população anhampim, quase acabou. Por isso nós não quer sair, não acontece de novo. Nós não quer. Quase o anhampim não sobra, quase acaba tudo, morre muito criança, bebezinha, velho, morreu muito mesmo. Então, primeiro, eu acho que é um desrespeito quanto às comunidades, porque as comunidades não sabiam que estão preservando isso. E segundo, que eu acho que deve ter invasão, sim. E eu não sei até onde vão preservar a floresta, o nosso sustento e as nossas famílias. Falando de mineração, né, a mineração ela vem trazendo vários obstáculos em relação à vida do meio ambiente, entendeu? Então, se a mineração vem para dentro de uma unidade de conservação, com certeza ela vai degradar o meio ambiente, né, vai degradar a floresta, vai degradar o peixe no rio, vai degradar
aos próprios animais, entendeu? E no entorno as comunidades que moram também, que sobrevivem da natureza. Então, Amazônia fica, Michoteme fora, Michoteme fora, Michoteme fora, Michoteme fora, Michoteme fora, Michoteme fora. Em novembro de 2019, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já havia criticado a proposta. Não é porque tem garimpo ilegal que a gente vai tratar de legalizar o garimpo. Temos que primeiro combater o que é ilegal e fazer um amplo debate sobre isso. O tema do garimpo não é simples, e o tema do garimpo em terra indígena é mais complexo ainda. Essa frase nós tiramos de uma reportagem do jornal Nexo Jornal Digital, que fala sobre o garimpo e a proposta de lei. O garimpo, ele é uma exploração de terras que até são manuais ou até mesmo semi-mecanizadas. O garimpo, ele visa recolher metais preciosos ou até minerais das terras. O garimpo, ele ocorre muito em áreas remotas e não tem qualquer fiscalização de órgãos públicos ou de empresas. Então, o garimpo é muito perigoso, tanto para a saúde das pessoas, por conta do mercúrio, e para o meio ambiente também, porque ocorre poluição de água, de rio, de solos, desvios de rios muitas vezes. E como vocês conseguem ver nessa imagem, recuperar um ambiente que foi garimpado é muito difícil, porque existe uma estratégia muito grande. Então, o garimpo, ele ocorre muito em áreas indígenas também, porque os indígenas, eles não visam os minérios ou riquezas da terra, eles só visam sobreviver lá. Então, os garimpeiros sabem que em reservas indígenas tem muito minério, muito ouro e diamante, então eles querem ter posse dessas terras. Então, gera muito conflito, já ocorreram vários assassinatos de indígenas por conta dessas invasões desse garimpo ilegal. Na imagem do lado, vocês conseguem perceber que é uma gaveta com um documento cheio de grilos. Isso se chama grilagem. O que é a grilagem? A grilagem é quando alguém forja um documento. Eles pegam um documento forjado, colocam dentro de uma gaveta cheia de grilos, e isso faz com que o documento fique com uma aparência muito velha. Então, eles vão até o cartório e falam, olha, essa terra aqui é minha. E muitas vezes as pessoas acreditam, porque o documento realmente fica parecendo um documento velho. E isso ocorre muito em áreas de estados como Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, que eles visam as propriedades de terras indígenas. Mas os indígenas sabem que as terras deles só são terras deles, não podem ser usufruídas por qualquer outro tipo de pessoa sem a confirmação do Congresso. Esse aqui é um quadro ilustrativo. Esse daqui é um quadro ilustrativo sobre o garimpo ilegal na pandemia. O garimpo ilegal na pandemia tem todas essas consequências, como desmatamento, contaminação por mercúrio, invasão violenta, mas tem a infecção por coronavírus, o Covid-19, que os garimpeiros levam muito doenças para os indígenas, e até agora foram registrados mais de 501 casos de indígenas mortos por coronavírus e mais de 14 mil indígenas infectados, e isso é uma taxa muito grande comparado a nós não indígenas, pois os indígenas têm uma imunidade muito baixa e qualquer coisa pode afetar eles. Então, o garimpo ilegal, junto com o coronavírus, pode disseminar uma população inteira de indígenas. Projeto de Lei 191. Bom, essa lei foi criada esse ano, mas ela ainda não foi aceita, ela não foi revigorada. Essa lei regulamenta a exploração de recursos minerais, hídricos e orgânicos em reservas indígenas. A iniciativa do governo federal vai ao encontro de declaração do presidente Jair Bolsonaro, que desde a posse defende o aproveitamento econômico de territórios indígenas. O projeto define condições específicas para pesquisa e lavra de recursos minerais, como ouro e minério de ferro, e de hidrocarbonetos, como petróleo e gás natural,
e para o aproveitamento hídrico de rios para geração de energia elétrica nas reservas indígenas. De acordo com a Constituição Federal, essas atividades só podem ser realizadas em solo indígena com prévia autorização do Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo e mediante consulta às comunidades afetadas, às quais é assegurada a participação nos resultados. Além das imposições constitucionais, o texto do Executivo determina que a exploração econômica do subsolo indígena deverá assegurar indenização às comunidades afetadas, já que a atividade impede que eles explorem a própria terra. O cálculo da indenização levará em conta o grau de restrição imposto pelo empreendimento. Demarcação já. Refere-se à garantia dos direitos dos povos indígenas à terra, a fim de garantir sua identidade. E ela é prevista em lei pela Constituição Federal de 1988 e pelo Estatuto do Índio, que visa proteger as terras de possíveis invasões e ocupações por não indígenas. E o processo de demarcação consiste em estudos de identificação e delimitação a cargo da FUNAI, contraditório administrativo, declaração dos limites a cargo do Ministro da Justiça, demarcação física a cargo da FUNAI e homologação da demarcação a cargo da Presidência da República. E se o presidente aceitar, ocorrem outras etapas, mas se ele não aceitar, o processo de demarcação de terra é parado. A demarcação de terra indígena é muito importante, pois ela visa garantir a sobrevivência dos indígenas a utilizar essa terra como meio de sobrevivência, como seu lar, como seu sustento. Também, demarcação de terra indígena é sinônimo de preservação ambiental, pois os indígenas não visam explorar a terra, e sim apenas cuidar dela. Demarcação é muito importante e, ao longo desses anos, não tem ocorrido muito, pois os presidentes não têm se importado tanto com esse assunto. Então, isso vem sendo deixado de lado há vários anos. Esse ano, consequentemente, não teve nenhuma homologação de demarcação de terra indígena, pois o presidente ele não compactua com esses povos e não acha que reservar terras indígenas é certo. E agora vamos passar uma música para vocês, que se chama Demarcação Já. Já que depois de mais de 5 séculos e de N ciclos de etnogenocídio, o índio vive meio a 1000 flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação já. Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já, demarcação já. Já que tal qual as obras da Transamazônica, quando os milicos os chamavam de silvícolas, hoje o projeto de outras obras faraônicas, correndo junto da expansão agrícola, induz ao indicídio, filho povo Caiová. Demarcação já, demarcação já. Nós fizemos esse questionário para reconhecer a visão da sociedade sobre o nosso tema e obtivemos algumas perguntas. As principais perguntas que gostaríamos de compartilhar com vocês foram: você conhece sobre o projeto de lei que propõe modificações nas demarcações de terras indígenas? 30,4% falaram que sim, têm conhecimento. 26,1% falaram que não, nunca ouviram falar. 43,5% falaram que sabem pouca coisa sobre esse assunto. Então, conseguimos perceber com essa pesquisa que algumas pessoas não sabem do que está ocorrendo com os indígenas
e poucas pessoas sabem, mas não têm total informação sobre isso, não sabem as consequências que isso pode causar, tanto na natureza como para os povos indígenas. Segunda pergunta: qual a importância do indígena na sociedade atual? 69,6% falaram que são povos nativos, que formaram a bagagem cultural do país e carregam tradições e etc. 30,4% falaram que eles protegem o ambiente, que sempre visam cuidar da terra, pois é o meio de sobrevivência deles. Quarta pergunta. O presidente Jair Bolsonaro declarou ter a intenção de legalizar o garimpo em terras indígenas, inclusive para o índio. Em sua opinião, é válida essa legalização? Então, como vocês podem ver em vermelho, 95,7% das pessoas que votaram que não, pois terras indígenas são de usufruto exclusivo de indígenas previsto na Constituição de 88. E como vocês podem ver em azul, uma porcentagem muito pequena de pessoas diz que sim, a legalização vai ajudar os indígenas e os garimpeiros. Pergunta número 5. Qual sua opinião sobre a degradação ambiental realizada em territórios indígenas que são invadidos por não índios e têm seus recursos naturais explorados legalmente? 34,8% respondendo que o governo atual deve estar protegendo essas áreas com novas leis. E 65,2% respondendo que deveria ter mais fiscalizações prudentes em áreas demarcadas e punições mais severas. Conclusão. Então, conclui-se que as invasões em território indígena causam o seu desmatamento, afetando o cotidiano indígena, dando ensejo à insegurança e à violência. É preciso urgentemente mudar a cultura social e governamental para que se possa preservar o povo que há muito habita no nosso país, efetivando assim seus direitos. Então, a ilustração que vocês estão vendo aí é do Gustavo Caboclo, e foi essa a nossa apresentação. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e estamos muito felizes de terminarmos nosso TCC e muito obrigada!